Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia para você que está em casa. Hoje o meu bom dia não é tão empolgante assim, não é tão empolgado assim, porque nós perdemos uma querida, a Preta Gil. A Preta, que é sinônimo de potência, de força, de desbravamento, sabe? Aquela mulher empoderada, aquela mulher que sabia do seu valor, que sabia das suas qualidades, das suas fragilidades, mas que trabalhava dentro dessa realidade de se autovalorizar, né? E se aceitar como era, né? E pregar isso para tantas milhares de mulheres que se escravizavam aí com os padrões de beleza e que encontravam na Preta essa voz potente para dizer: epa, olha, ainda que você possa fazer diversos procedimentos estéticos como eu posso, ainda que você possa mudar, ainda que você só faça isso se realmente o seu coração mandar. E não porque você quer se adequar aos padrões sociais. Seja você, liberte-se. E aí a Preta fala desse processo de libertação e de aceitação com muito empoderamento, com muita verdade. E isso nos inspirou. Não bastasse isso, a Preta é exemplo de amor. A Preta lutou bravamente por 2 anos contra essa doença tão maldita, tão injusta que é o câncer. E a Preta, na verdade, ela se vencia e vencia a doença todos os dias, apesar do desfecho não ter sido esperado por nós. Mas a vibração, a força e a fé da Preta eram tão grandes, eram tão admiráveis que todos nós, baianos e não baianos, acreditamos na cura da Preta. E de alguma forma a Preta se curou, sim. A Preta hoje não está sentindo mais nenhuma dor, nenhuma injustiça sobre o seu próprio corpo. A Preta não sente as consequências das chagas sobre a sua carne, porque de fato ela conseguiu se libertar. E eu devo dizer que a Preta, para mim, é um exemplo de coragem. A Preta conseguiu falar das fragilidades pessoais dela, nos momentos mais delicados da vida dela, de uma forma muito corajosa. A Preta enfrentou momentos de oscilações psicológicas, psicossomáticas, pessoais, no processo do câncer, né? Do tratamento do câncer. A Preta foi abandonada pelo seu marido e teve força para falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos, sobre esse recorrente comportamento masculino dos homens sem caráter, diga-se de passagem, diante das patologias, diante da doença de suas respectivas companheiras. É aquela coisa, né? Na saúde e na doença, e no vamos ver, não é bem assim. E a Preta poderia ter se preservado dessas discussões. A Preta poderia não ter falado, poderia ter silenciado sobre esse episódio da vida dela. E se fizesse, todos nós compreenderíamos, né? Mas o fato é que a Preta, diante de mais esse obstáculo, de mais essa dificuldade que ela enfrentou no tratamento da doença, ela veio a público para falar sobre os desafios da mulher, mesmo casada, quando ela enfrenta uma patologia tão agressiva como ela estava vivendo. E aí a Preta nos deixa algumas lições, né? A Preta falava com muita maestria sobre essas fragilidades. E por isso que eu falo que para mim ela é exemplo de coragem, porque as minhas fragilidades eu tento manter para mim, né? Tem um ditado que diz assim: não sangre em tanques de tubarões. E a gente leva muito à risca
essas verdades, esses ditados, e tenta esconder do mundo as nossas fragilidades. Mas a Preta, de uma forma muito empoderada, muito corajosa, falava inclusive das suas fragilidades para que todo mundo pudesse ver. E dessa maneira, ela era ainda mais acolhida pelos seus fãs, pelos seus admiradores, pelos seus amigos e familiares. De ontem para hoje, a gente vê assim uma onda enorme de homenagens à Preta. Como a Preta, ela angariava amigos ao seu redor, né? E na medida em que ela expunha as suas fragilidades, ao mesmo tempo que ela evitava certos julgamentos, né? Bom, então se a Preta está passando por isso, é por isso que a Preta está se comportando dessa forma, porque ela está passando um momento emocional delicado. Ao passo que ela era compreendida por alguns, né? Ela também era julgada por outros tantos. E eu quero trazer em homenagem à Preta, antes da gente começar a nossa entrevista com a maravilhosa doutora Natasha Cadorna, eu quero passar um trechinho de um vídeo em que a Preta compartilhou conosco esse momento de fragilidade dela, né, envolvendo o relacionamento tóxico que ela viveu e esse abandono que ela passou durante o tratamento do câncer. Tá pronto, produção? A gente idealiza muito esse amor romântico, a gente deposita muita expectativa no outro e a gente vai construindo essa relação de codependência que é algo estrutural e algo que nos foi ensinado, né? E então é algo muito cruel, porque a gente ainda acaba sendo taxada de louca, a gente ainda acaba sendo taxada de carente e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Eu sou uma mulher que tenho visibilidade e que tenho a tal da fama, mas isso acontece com todas as mulheres, independente de classe social, independente de tudo. Eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem para dentro de vocês. Se conectem com vocês mesmas, com o que vocês têm de bom. Por mais que a vida, o outro, as situações te digam que você não é boa o bastante, que você errou, que não acredite nisso. Nós somos maravilhosas e temos nossas qualidades, temos nossa força. Ela pode estar, enfim, não muito evidente, mas ela está dentro de nós, ela está dentro de você. E se conecte com ela nesse momento. E ressurja como uma fênix. E eu tô aqui para contar essa história. Uau! Como não se emocionar, né? Com esse testemunho de vida, de força, de coragem, que é a potência Preta Gil. Então, para você, mulher, que acredita que violência doméstica, que relacionamento abusivo e tóxico só acontece com você, só aconteceu com suas conhecidas, fique certa. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge a milhares de mulheres nesse país. Ricas, pobres, famosas, anônimas. E o fato é que o Conselho da Preta precisa ficar para nós como um legado. Se conecte com você. Aquilo que o outro faz com você fala mais sobre ele do que sobre você. Você precisa se enxergar como alguém de valor e entender que dentro de você existe uma força. E é essa força que vai fazer você ressurgir das cinzas como uma fênix. Fica aqui meu abraço carinhoso aos fãs, amigos e familiares da Preta e a família Gil, né? A Preta continuará sendo inspiração para muitas de nós, mesmo aquelas que não tinham os mesmos entendimentos que a Preta, que não tinham as mesmas convicções ideológicas, políticas da Preta, mas que não podem negar que a Preta realmente é uma potência. E a morte não vai fazer com que ela deixe de ser, de jeito nenhum. Seja bem-vinda, querida Natasha Cadorna. Obrigada. Obrigada por esse espaço de fala. Ai, que coisa linda você aqui. Homenagem aqui à Preta. E eu só gostaria de salientar uma coisa. Algumas discussões, elas vão ultrapassar
as nossas gerações, mas começam nessa. E falar sobre violência doméstica, e falar sobre abuso psicológico, violência patrimonial, eu sinto que começou nessa geração. E Preta é um dos casos que deu visibilidade por portar fama, por portar voz e por ter um holofote. Mas essa temática, ela precisa se estender até que haja uma mudança geracional, né, nos nossos próximos, né? Isso. Que os nossos filhos não passem Sim. pelo que passamos hoje. Uau, eu tô aqui emocionada. Porque nos atinge. Não é? Nos atinge. É uma de nós, né? Somos nós. É. Cadorna, Natasha, que coisa linda, que nome lindo, que pessoa linda por dentro, por fora, uma profissional extremamente competente. Aliás, a Natasha veio falar sobre violência doméstica e as repercussões da violência no direito de família. Só que a Natasha é conhecida como a advogada do caso dos bebês trocados no Hospital Manuel Novaes. E logo depois da nossa primeira entrevista aqui, inclusive na companhia da mãe, da Priscila, a Natasha teve uma grande vitória no judiciário. Conta para os nossos telespectadores, Natasha, o que aconteceu? Para quem não lembra, havia um cerceamento de convivência da mãe que eu represento, que é Priscila, mãe biológica, onde ela ficou limitada a ver essa criança quinzenalmente durante 4 horas. E aí entramos com o agravo de instrumento, que é um mecanismo de recurso, e a decisão foi revista pelo desembargador, teve efeito imediato, onde essa mãe, Priscila, ela teve o direito de conviver com a criança de forma quinzenal, mas o final de semana prolongado, sem supervisão, tá? Eita, sem Glória, adorei! Mas metade das férias que já ocorreu. Ai, que maravilha! E o aniversário de Priscila foi antes de ontem. Então, a filha biológica e a filha afetiva dela estavam presentes. Que presentaço! Nossa. Que coisa linda! E você, parabéns, doutora. Obrigada. Foi instrumento de justiça na vida da Priscila e de toda a família. Obrigada. Né? E de toda a família. É com profissionais como essa, nos inspirando em profissionais como essa, que abraçam a causa e que seguem adiante, que a gente consegue encontrar fôlego e esperança nesse judiciário, que eu costumo dizer que tem moído e triturado mulheres. Mas vamos lá. O tema de hoje é violência doméstica, tão sensível. A Preta abordou uma das formas de violência que ela viveu, falou sobre relacionamento abusivo, tóxico, sobre esse abandono na doença. E essa é uma realidade que, infelizmente, assola a nossa nação, né? E a gente bate aqui toda semana sobre os tipos de violência. Estamos aqui, não vou dizer cansadas de saber, porque compartilhar conhecimento e disseminar informação não pode nos cansar. A gente precisa adquirir como esponja, sabe? A fim de nos empoderar com essas informações e, quando necessário, nos utilizar e nos posicionar devidamente. Mas nos conte, como que é enfrentar esses casos que englobam violência doméstica no âmbito do direito de família? É tão recorrente como a gente acredita que seja? Ou isso aqui a gente está forçando a barra e é conta de carochinha, historinha de carochinha? Conta para nós, como tem sido essa realidade? Como você, enquanto profissional, assiste essa realidade? O direito de família, de todos os direitos, eu considero o mais sensível. Você tratar com família é você tratar do núcleo familiar, não é apenas você tratar de você, especificamente do seu filho, mas é de todo o núcleo, de todo um apanhado de pessoas que está ali envolvida. Sofre vó, sofre tia, sofre todo mundo. Eu vi recentemente um suposto dado falando que a maioria dos divórcios aconteceriam por dificuldades financeiras e as pessoas começaram a me encaminhar. E eu falei, olha, eu não sei se talvez em Nova York eu inicie na França, porque essa realidade ela não assiste ao Brasil, na medida que percebo que de 10 casos que chegam, 8 terminam por traição com violência, 1 termina por incompatibilidade e outro, acabou o amor. Mas nunca chegou ao meu escritório, estou finalizando uma relação familiar porque faltou dinheiro. Então, assim, realmente
há uma necessidade de disseminação das informações na medida que também tentam nos manipular para acreditar em uma suposta verdade que não existe. No direito de família é muito comum violência e de mulheres que você olha e não imagina que aquela realidade acontece. A violência, ela não escolhe classe. A violência, ela não tem um traje, ela é sorrateira, ela não escolhe cor, credo e muito menos situação financeira. Ela é generalizada. Eu atendo diversos públicos e eu vou ser sincera, Úrsula, no público A e B é pavoroso a quantidade de mulheres que são violentadas e por medo de uma suposta perda de status, elas suportam até além do limite e muitas vezes não denunciam. Meu Deus. Quer dizer, como a Preta disse, anônimas, famosas, pobres, ricas, todas nós estamos aí expostas a essa realidade e podemos nos tornar vítima dessa realidade, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, o silenciamento em virtude dos julgamentos, em virtude do status, de fato é algo que nos dói, porque é uma realidade. Agora, me diz uma coisa, doutora. É possível ser um péssimo marido e um excelente pai nesses casos de violência doméstica? Ou você não concorda com essa afirmação? Conta pra mim. Doutora Úrsula, eu acho que se fosse ano passado, eu diria que é possível sim ser um péssimo marido e um bom pai. Hoje eu já mudei minha perspectiva. Eu acho que a vida é uma constante e inconstante, onde você tem que parar, observar, olhar para si, olhar para o lado, analisar dados e verificar realmente o que acontece. Hoje eu não acredito que é possível ser um péssimo marido, porque a gente não está falando só de ser marido, a gente está falando de ser um péssimo ser humano, porque na medida que você agride a pessoa que você alega que você mais ama, você está sendo um péssimo ser humano. Hoje eu não acredito nessa possibilidade de você ser um péssimo ser humano e ser um bom pai. Claro que toda regra tem exceção, mas a lei ela está de forma geral. Então, eu acho que se de 100, um consegue quebrar a regra, a lei tem que funcionar para os outros 99 e para funcionar para ele também na mesma medida. E geralmente um péssimo homem, antes de ser marido, que é protagonista de violência doméstica, nesses contextos familiares, acabam se utilizando ou não dos próprios filhos como instrumento de perpetuação dessas violências. A criança é utilizada assim, há uma coisificação da criança, uma instrumentalização de violência para atingir diretamente a mãe, atingir diretamente o núcleo familiar, é um instrumento de desestabilização psicológica da mãe e, consequentemente, se arrasta durante o processo, visto que a mãe não quer que a criança sofra e o pai, geralmente, é quase unânime, se utiliza dessa criança para quebrar, tentar romper uma medida protetiva, tentar fazer com que essa mãe, já que a medida protetiva ela é recíproca, a mãe não pode falar com o agressor na medida, o agressor não pode falar com a vítima na mesma medida que a vítima não pode falar com o agressor. E esse pai, esse péssimo ser humano, ele utiliza a criança de forma sutil. Deixa eu falar com sua mãe, eu só vou pegar você final de semana se eu conseguir falar com a sua mãe. Deixa eu falar com ela, manda o recado para ela. Criança é criança, adulto é adulto. Então, hoje eu percebo que a criança, sim, é instrumento de coisificação e perpetuação da violência, principalmente psicológica. É o que a gente chama de violência vicária? Sim. Vicária? Sim. Quer dizer, se utilizou da criança para atingir a mãe, para continuar violentando a mãe. Porque fragilizando essa criança, a mãe também vai ficar fragilizada. A realidade é que mesmo que a guarda seja compartilhada, a mãe convive muito mais com a criança, 80% do tempo, enquanto o pai apenas 20% do tempo. Se essa criança ela sofre por uma suposta alienação, né, parental do pai, a mãe também vai sofrer. Então, é uma forma muito sutil de violência, é a violência vicária. E me conta uma coisa, doutora. Essa coisa da guarda compartilhada em casos de violência doméstica, que sensibilidade esse assunto, mas como exercer na prática a guarda de um ser humano, de uma criança, com o seu algoz, com aquele que te violentou, né? Como exercer a guarda compartilhada com aquele que você não pode manter um diálogo saudável, com ou sem medida protetiva.
Talvez por isso essa mudança legislativa de 2023 para cá tenha sido tão importante. Fala um pouquinho sobre guarda em contexto de violência, por favor. Na verdade, a violência doméstica ela tem vários desdobramentos, não só na guarda. Tem impacto na guarda, na convivência, na relação patrimonial, no direito real de habitação, em todos os direitos, né? Quando a gente fala em conjugalidade, quando a gente fala em casamento. No que diz respeito à guarda, ela deve ser, em regra, compartilhada se algum dos genitores, se algum dos pais não forem inaptos. E aí, a lei de 2023, ela vem, que é a lei da alienação parental, sim, ela vem nos informar que, em caso de alienação parental, em caso de violência doméstica, que também é a lei de 2006, a Maria da Penha, ela também traz isso, essa pessoa, esse pai ou esse pai, ele é inapto. Ele é inapto para exercer a guarda numa modalidade compartilhada. Então, se ele está inapto para exercer a guarda compartilhada, logo o artigo 1584, se eu não me engano, do Código Civil, que fala sobre a guarda compartilhada, ele deve não ser aplicado, ele deve ser requerido, o advogado deve requerer uma guarda unilateral em favor da genitora por conta dessa inaptidão que por ele foi praticada. Sim. Ele se autodeclarou inapto na medida que ele violentou a mãe. Então, de 2023 para cá, com a Lei 14.713, 2023, em casos de violência doméstica ou indícios de violência doméstica, a guarda passa a ser unilateral em favor da genitora vítima de violência. Pode ser requerida, sim. Boa. Inclusive, fiz agora, recente. Fiz um pedido agora, recente, de reversão de guarda, saindo da modalidade compartilhada para a guarda unilateral, visto que o pai não só praticou violência contra a ex-companheira, que era divorciado, mas contra a atual companheira que ele casou de novo. Sim. Ele não está apto para lidar com mulher. Ele não está apto para lidar com gente. Esse homem que reincidentemente pratica violência contra a ex-mulher, contra a atual esposa e violência psicológica, que já teve medida protetiva em favor da filha, afastamento, ele não está apto a lidar com gente. Na verdade, ele deve ser separado da sociedade, aprender a se reeducar e, me perdoe, se domesticar até que possa ser inserido na sociedade novamente. Adorei, se domesticar, essa é a palavra. Porque é aquela coisa, como você decidir questões corriqueiras do dia a dia com alguém que te machucou, te violentou psicologicamente, fisicamente, como decidir, fulano, em qual colégio eu coloco o nosso filho? Fulano, coloca no balé ou na ginástica olímpica? Coloca no futebol ou nas artes marciais? Não há condição de se manter diálogo saudável mínimo com aquele que protagonizou cenas de violência em seu desfavor e, na maioria das vezes, Natasha, doutora, na frente das próprias crianças. Na verdade, essas questões não têm nem que ser tratadas entre eles. Se tem medida protetiva, tem que se nomear um intermediador. Então, a relação ela é muito mais delicada ainda. Você tem que transmitir um recado ao terceiro, o terceiro tem que mandar um recado para o pai, o pai tem que voltar, transmitir o recado para o terceiro que volta na mãe. Tem muitos ruídos, tem muitas falhas nas comunicações. Esse adulto, ele não é ainda um adulto domesticado, ele não é um adulto apto a exercer atividade. Então, eu acredito que em caso de violência doméstica, o melhor a se fazer é a guarda ser deferida de forma unilateral em favor da genitora não praticante de violência. Boa. Uma outra questão que é muito importante a gente abordar. A depender da oscilação comportamental desse cara, do histórico dele, quer dizer, ele não somente é agressivo, mas, por exemplo, ele além de ser agressivo, ou necessariamente nem precisa ser usuário de droga, nem precisa ser usuário de alcoólatra, né? Dependente químico, enfim. Ele nem precisa ter o uso de drogas lícitas ou ilícitas. O fato de, necessariamente, ele ser alguém violento, coloca ou não coloca a criança em risco? Há a possibilidade das visitações serem assistidas diante desse contexto, doutora? A violência doméstica, ela implica em vários âmbitos, né? Conforme eu falei, a guarda é a primeira e a segunda é a convivência. Em caso de violência doméstica, a convivência, havendo indícios de violência, de agressão, de desequilíbrio emocional, de falta de responsabilidade do pai, a convivência ela deve ser assistida, ela deve ser supervisionada por alguém, né, que seja um intermediador dessa relação conflituosa, já que a mãe ela não pode estar presente. Boa.
Boa. Até para tentar salvaguardar a integridade física e emocional da criança, social, o melhor interesse. Tem que haver uma nomeação de assistente, assistente social, de psicólogo, para ver o estado mental desse pai, o estado mental dessa criança, como é que a relação ela vai se reconfigurar. Não é simplesmente jogar a criança de uma forma alheia para que haja o cumprimento da norma de que o pai tem que conviver. Tem que analisar de forma minuciosa a realidade. O direito de família ele é um direito delicado, porque ele é um direito que precisa ir no íntimo da relação e de forma individualizada a lei ser aplicada. É quase que um direito para cada um, na medida que a realidade daquela família ela subsiste. Sim. A gente tem várias modalidades de família, a gente tem a família tradicional, mas a gente tem a família homoafetiva, anaparental, pluriafetiva. Então, de que forma essa criança ela vê o mundo, de que forma esses adultos veem o mundo? É um direito privado, então ele precisa ser respeitado. A individualidade das famílias, ela precisa ser salvaguardada antes de qualquer decisão. O que você acha dessa coisa da criança ir à força para os períodos de convivência com o pai? Às vezes a criança não quer ir, sai da casa chorando, se batendo, não quero ir, não me deixa ir, mamãe, que não sei o quê. Você não acha que o melhor interesse da criança teria que estar sendo observado, acima inclusive do direito de visitação? Não sou eu que acho, é a lei que acha. A lei que diz. Boa. O melhor interesse da criança, ele deve ser preservado. Então, realmente, antes, se há uma negativa reiterada da criança em conviver com o pai, tem que se nomear um perito para saber qual é a realidade. É uma criança que realmente não quer ir, quais os motivos que fazem ela não querer ir, ou é uma suposta vítima de alienação parental? Qual é essa realidade familiar? E aí eu clamo para que o judiciário, nas relações familiares, urja de forma rápida para solucionar esse conflito. Não é os processos aqui, né? Aqui no Brasil, que diz respeito à guarda e convivência, duram 4, 5 anos. E a maioria das vezes a gente tem que fazer um acordo para que essa convivência seja exercida de maneira mais adequada. Sim. Então, a criança não vê o pai por 4 anos é ruim. E a criança vê o pai nesse período de 4 anos também é ruim. A gente tem que verificar qual das realidades a gente tem naquele caso específico. Sim, porque às vezes a gente está colocando a criança para conviver com um pai que praticou um abuso sexual, inclusive, e é por isso que a criança apresenta uma resistência maior, e na medida que a gente impõe o cumprimento de uma decisão judicial sem observar as peculiaridades de cada caso, a gente expõe a criança ao convívio do seu próprio algoz. E nessas oportunidades as violências podem, inclusive, ser replicadas, reproduzidas novamente, repetidas, né? Sim, e é uma fase extremamente importante. A gente tem fases de amadurecimento da criança até os 3, até os 7 anos, estágio de desenvolvimento, que caso reste realmente comprovado que as agressões elas se perpetuam no espaço e no tempo, elas serão irreversíveis. Então, o direito ele não vai atender a expectativa nem de pai nem de mãe. O direito não existe para isso. Quem entra em disputas familiares já entra sabendo que vai perder alguma coisa. Sim. Quando você entra com uma ação familiar, você está perdendo. Então, é necessário realmente a gente ter um estudo bem minucioso acerca da realidade dessa família, porque qualquer coisa, qualquer desdobramento, ele pode implicar em um dano irreversível psicológico para essa criança, que vai gerar outros traumas e traumas geracionais. Sim. A criança vai replicar para o filho vai replicar para o neto, e a gente vai ter uma cadeia de membros familiares lesados por conta de um erro. Boa. Boa, com toda razão. Olha, a produção já está dizendo que encerrou. Mas eu não quero encerrar antes de, pelo amor... Cássio, só mais 5 minutos em nome de Jesus. Olha, eu preciso que a doutora Natasha fale sobre 5 minutinhos, sobre a possibilidade de distribuição de uma ação na esfera civil. A vítima de violência doméstica distribuir uma ação na esfera civil para requerer uma indenização por dano moral em virtude dessas violências vividas. Doutora, isso é uma possibilidade? Isso pode ser uma realidade? Como que isso funciona? Uma realidade. Eu já tenho decisões já consolidadas, já tive várias procedências. Gente, o que é o dano moral? O dano moral é um dano, é um valor
em espécie, em dinheiro que você recebe, por ter sofrido psicologicamente algum abalo. Esse abalo, ele não precisa necessariamente ser amplamente comprovado, na medida que no direito a gente fala que a violência doméstica, esse tipo de abuso é um dano res in ipsa, que ele é um dano que já existe por ele mesmo. Sofreu violência, a pessoa sabe, o juiz ou o julgador sabe que a pessoa sofreu um dano moral. Então, tem sim a possibilidade de ser distribuída uma ação configurado a violência doméstica. Isso aí já está pacificado. E antes que termine, eu só gostaria de mandar um beijo para minha filha. Eu tenho que mandar um beijo para minha filha em todas as entrevistas. Mande, Tati, beijo. amor da minha vida. Olha, eu traria um beijo para Lorenza e Valentina. Beijo, filhos. Beijo pro Adriano, que é um telespectador assíduo aqui do Ela por Elas e da TVI News. E dizer o seguinte, eu faria uns 4 ou 5 programas com a Natasha. E se ela topar, eu quero mais uma segunda-feira pra gente continuar o assunto. Porque aí a gente aborda as outras questões. A gente não falou sobre pensão alimentícia. Não falou do divórcio. Não falou do divórcio. As implicações da violência doméstica no divórcio. Da alienação parental, né? Especificamente, nós não falamos também. Pois é. E sobre essa possibilidade que está se discutindo do agressor, por exemplo, perder direitos na partilha de bens, no caso de violência doméstica, que não é uma realidade, mas que está em discussão. É um projeto. Tantas coisas que a gente tem para falar. Então, tá aqui convidada, a não ser que você tenha muitos compromissos na próxima segunda, por favor, nos dê o privilégio da sua companhia. Até semana que vem. E quero contar com a sua presença, com a sua audiência, porque a gente vai continuar falando sobre violência doméstica e repercussões da violência doméstica no âmbito do direito da família. A gente vai falar semana que vem sobre o divórcio, as consequências da violência no divórcio, na partilha de bens e sobre pensionamento, que também tem sido uma forma de violência. E perda do poder de família. Boa, boa. Perda de poder de família nos casos de violência doméstica e aí envolvendo, obviamente, os contextos de violência contra as crianças, contra os filhos comuns do casal. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo no seu coração. Até mais.